Que tipo de maldade, que tipo de escuridão poderia levar Deus a destruir não apenas uma, mas duas cidades inteiras com fogo vindo dos céus? Isso não é apenas uma lenda antiga. É um aviso sério, uma mensagem que ainda fala conosco hoje. Sodoma e Gomorra já foram lugares movimentados e prósperos. Tinham casas, mercados, famílias, pessoas que viviam suas rotinas, assim como nós. Mas algo deu muito errado. O coração das pessoas ficou endurecido e distante. O comportamento delas se tornou tão perverso, tão corrompido, que afundaram em um nível de pecado que Deus não podia mais tolerar. Apesar de sua misericórdia e paciência, Deus enviou 2 anjos para dar um último aviso. Mas em vez de respeito ou bondade, os homens de Sodoma tentaram machucá-los. Naquela mesma noite, uma escolha trágica e definitiva foi feita. A decisão de Deus foi firme e, de repente, fogo e enxofre caíram do céu, destruindo as cidades em um instante. Nada sobreviveu. Nenhuma casa, nenhuma árvore, nenhuma pessoa. Apenas fumaça subindo das ruínas onde antes havia vida. Mas quais foram os pecados que levaram a um julgamento tão terrível? O que foi tão ofensivo a ponto de causar a destruição completa dessas cidades? Foram apenas ações de alguns? Ou havia algo mais profundo? Esses pecados não são apenas do passado. Eles ainda existem hoje, escondidos diante dos nossos olhos. Neste vídeo, vamos analisar de perto os 5 principais pecados de Sodoma e Gomorra. E talvez você se surpreenda ao ver como eles se refletem no mundo em que vivemos. O que esses pecados nos ensinam sobre o comportamento humano? E como podemos evitar os mesmos erros que levaram à queda dessas cidades? Escreva 777 nos comentários se você está pronto para descobrir as verdades ocultas por trás do que aconteceu em Sodoma e Gomorra e aprender como essas lições ainda se aplicam a nós hoje. Continue assistindo porque o que vamos explorar pode mudar a forma como você vê o mundo. Você está pronto para começar? Vamos lá. Os 5 pecados principais de Sodoma e Gomorra. Porque Deus as destruiu. Pecado sexual desenfreado. No coração da antiga Sodoma, o pecado se espalhou tão profundamente que afetou todos os aspectos da vida. Esta é uma história que serve como alerta para todas as gerações. Em Gênesis 19, lemos sobre 2 anjos enviados por Deus para visitar Sodoma, disfarçados de homens comuns. Ló, um homem que ainda tentava viver com retidão, apesar da corrupção ao redor, os recebeu em sua casa. Mas naquela noite, quando a escuridão cobriu a cidade, algo terrível aconteceu. Os homens de Sodoma, jovens e velhos, se reuniram diante da casa de Ló, formando uma multidão violenta. Levantaram suas vozes, dominados pelo desejo perverso, exigindo que Ló entregasse os visitantes. Eles não queriam apenas conhecê-los, queriam violentá-los, tratá-los de uma forma que nada tinha a ver com hospitalidade. Na Bíblia, a palavra conhecer, usada aqui, indica algo muito mais sombrio que uma simples saudação. Refere-se a um ato violento e imoral, destinado a tirar a dignidade e a humanidade de alguém. Os homens de Sodoma não demonstraram interesse por bondade, respeito ou em acolher estrangeiros. Estavam motivados pelo desejo de dominação, poder e controle. Suas ações não eram apenas fruto da luxúria, mostravam um desprezo total pela dignidade humana e pelo valor da vida. Esses visitantes não eram pessoas comuns, eram mensageiros divinos enviados por Deus. Ainda assim, o povo de Sodoma não demonstrou nenhum respeito, nenhuma reverência, nem mesmo diante de seres celestiais. Eles estavam prontos para desonrar uma tradição sagrada de hospitalidade que era fundamental nas culturas antigas. Hoje, podemos realmente dizer que não vemos atitudes semelhantes em um mundo onde os limites são ignorados, onde o respeito desaparece e as pessoas ultrapassam fronteiras morais sem pensar.
Em Sodoma, o lindo presente dado por Deus, a sexualidade, foi distorcido em algo obscuro, usado para degradar e ferir. O propósito de Deus para a sexualidade humana era puro, um reflexo de amor e compromisso. Mas em Sodoma, esse presente foi corrompido, tornando-se uma distorção vergonhosa da vontade de Deus. Não vemos sinais dessa mesma decadência nos tempos atuais? A sociedade muitas vezes ridiculariza a pureza e o respeito, celebrando comportamentos que vão contra os mandamentos de Deus. Vivemos em uma era em que os limites são borrados e o que é sagrado se torna motivo de piada. É tentador pensar que essa história pertence apenas ao passado. Mas reflita. O que acontece com uma sociedade que deixa de valorizar o que é puro e santo? Até onde a decadência moral pode se espalhar antes que Deus diga basta? O povo de Sodoma selou seu próprio destino por causa de seus corações endurecidos. Eles já tinham abandonado o que era certo e, cegos pelo orgulho, ignoraram as consequências de suas escolhas. Quando pararam de honrar a Deus e deixaram de respeitar a vida, Deus agiu. Este relato é um lembrete poderoso de que há consequências quando nos afastamos do que é sagrado. A verdadeira questão é: vamos aprender com a queda deles ou repetir os mesmos erros? No fim, isso não é sobre culpar os outros, mas sobre reconhecer o perigo de ceder pouco a pouco à corrupção moral. É um alerta para que pensemos em nossas ações, em nossas escolhas e no mundo que estamos construindo juntos. Quantas vezes testamos os limites do que é certo, mesmo em pequenas coisas? Quantas vezes viramos as costas para o que é sagrado, até não conseguirmos mais encontrar o caminho de volta? O julgamento de Deus sobre Sodoma foi severo, mas também justo. Não foi apressado. Veio após gerações de avisos, e Sodoma e Gomorra se tornaram exemplos do que acontece quando o pecado atinge seu limite. A destruição delas nos lembra o poder destrutivo da decadência moral e por que é tão importante nos apegarmos ao que é bom e sagrado. Ao refletirmos sobre nossas vidas e comunidades, devemos nos perguntar: estamos seguindo pelo mesmo caminho? O que defendemos? Estamos prontos para proteger o que é puro, sagrado e bom? A decisão é nossa. Assim como Ló, somos chamados a permanecer fiéis, mesmo que o mundo ao nosso redor afunde cada vez mais na escuridão moral. O orgulho e a arrogância foram o segundo grande pecado que levou à queda de Sodoma. A arrogância era tão profunda que impedia o povo de enxergar a decadência moral bem diante de seus olhos. Muito tempo depois da destruição de Sodoma, o profeta Ezequiel trouxe mais clareza sobre os motivos dessa queda. Ele escreveu: "Este foi o pecado da sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram orgulhosas, tinham fartura de comida e viviam sem se preocupar com os outros." Ezequiel 16, 49, paráfrase. Essas palavras revelam o fracasso espiritual e moral de um povo que parecia ter tudo, mas faltava o que mais importava. O orgulho é uma força poderosa e perigosa. Nem sempre se manifesta de forma escancarada. Muitas vezes age em silêncio, por baixo da superfície, envenenando pouco a pouco uma sociedade por dentro, até que ela desmorona. O povo de Sodoma era orgulhoso, consumido pela riqueza e pelo conforto. Acreditavam ser invencíveis, superiores aos outros. Tinham comida de sobra, riquezas e lazer. Mas em vez de usar essa fartura para ajudar os outros ou honrar a Deus, tornaram-se egoístas. Desprezavam os fracos e os pobres, achando-se melhores do que todos. Essa arrogância endureceu seus corações, cegando-os para as virtudes da humildade, da bondade e da compaixão. É fácil entender como uma sociedade rica e confortável pode cair nesse tipo de arrogância. Não temos visto o orgulho dominar também o nosso mundo hoje? Quando tudo vai bem, quando estamos rodeados de bênçãos, é fácil esquecer quem foi que nos deu essas bênçãos.
Passamos a acreditar que conquistamos tudo sozinhos, que não precisamos de ninguém, nem mesmo de Deus. Mas a Bíblia nos alerta repetidamente sobre o perigo dessa mentalidade. Pense na queda da Babilônia. A Escritura diz que o orgulho de Babilônia foi o que causou sua ruína. Eles diziam: eu sou tudo, e não há ninguém além de mim. Nunca ficarei sozinha, nem sofrerei. Isaías 47:8, paráfrase. Mas em uma única noite, Babilônia caiu. O mesmo aconteceu com o Egito, que se exaltou no orgulho e foi humilhado por Deus. Até o rei Nabucodonosor precisou ser humilhado. Foi levado à loucura por causa do seu orgulho, até que reconheceu a autoridade suprema de Deus depois de anos de sofrimento. O orgulho sempre encontra um jeito de entrar, inflando nosso ego e nos convencendo de que não precisamos de ajuda de ninguém. Essa ilusão de força é perigosa porque nos afasta de Deus. À medida que o orgulho tomava conta do coração do povo de Sodoma, eles começaram a pensar que estavam acima de qualquer julgamento, poderosos demais para sofrer consequências. Mas a tragédia do orgulho é que ele nos cega para o vazio que carregamos por dentro. O povo de Sodoma achava que tinha tudo: riqueza, prazer, influência, mas estavam vazios por dentro, completamente alheios à profunda necessidade que tinham de Deus. É algo que faz pensar. Não vemos esses mesmos padrões hoje em dia, até mesmo em nossas próprias vidas? Quando confiamos demais nas riquezas, na reputação ou em confortos passageiros, corremos o risco de nos tornar como Sodoma, cegos pela arrogância e iludidos pela falsa ideia de que podemos seguir sozinhos. Quanto temos deixado o orgulho influenciar nosso modo de viver? Confiamos mais em nossas forças e posses do que no cuidado de Deus? A história de Sodoma e Gomorra é um aviso claro sobre o perigo do orgulho. Na arrogância, o povo acreditava que estava seguro, imune a qualquer consequência. Mas o julgamento de Deus chegou rápido e a queda foi devastadora. O orgulho sempre vem antes da ruína, e Deus humilha os que se recusam a reconhecer sua dependência dele. Que isso sirva como um lembrete, não apenas da queda de uma cidade antiga, mas do perigo silencioso que o orgulho representa dentro de cada um de nós. Estamos atentos a isso? Temos humildade para admitir que sem Deus não somos nada? Ou estamos seguindo o caminho de Sodoma, vivendo na abundância e nos tornando espiritualmente vazios? O terceiro grande pecado que causou a queda de Sodoma foi o fracasso completo em demonstrar hospitalidade. Nos tempos antigos, hospitalidade não era apenas questão de gentileza ou educação. Era considerado um dever sagrado, profundamente enraizado nos valores da sociedade. Quando viajantes chegavam a uma cidade, esperava-se que recebessem comida, água, um lugar para descansar e proteção. Essa prática vinha de um entendimento comum da necessidade humana de conexão, compaixão e cuidado com os mais vulneráveis. Receber um estrangeiro era como honrar alguém enviado por Deus, já que se acreditava que a presença divina poderia vir na forma de um visitante. Mas em Sodoma, a realidade era exatamente o oposto. Quando dois anjos com aparência de homens comuns entraram na cidade, os moradores, jovens e velhos, se reuniram diante da casa de Ló. Em vez de demonstrar bondade, cercaram a casa, exigindo que Ló entregasse seus hóspedes. O objetivo deles não era acolher. Queriam ferir, abusar e envergonhar aqueles que buscavam refúgio. Uma visita que deveria ser pacífica, um momento de compaixão humana, transformou-se em uma noite de medo e crueldade. Aqueles que deveriam oferecer proteção escolheram a violência contra visitantes inocentes. Isso não foi apenas falta de respeito, foi uma escolha profundamente maligna. O pecado de Sodoma, nesse momento, não estava apenas em quebrar normas sociais, mas em desafiar algo muito maior: o mandamento de Deus de amar, cuidar e proteger o próximo.
A hospitalidade, aos olhos de Deus, reflete sua própria natureza. Deus acolhe o estrangeiro e ampara os fracos. Ao longo do Antigo Testamento, o povo de Deus é lembrado repetidamente a oferecer bondade e generosidade aos necessitados, como lemos em Hebreus 13:2. Não se esqueçam de mostrar hospitalidade aos estrangeiros, pois alguns, sem saber, hospedaram anjos. Paráfrase. Então, quando o povo de Sodoma escolheu a violência em vez da bondade, eles não estavam apenas ignorando um costume. Estavam desafiando diretamente a maneira como Deus nos ensina a tratar os outros. O erro deles não foi só falta de educação, foi um desprezo pela própria essência de Deus. Deus dá grande importância à hospitalidade porque ela reflete seu amor e cuidado por todas as pessoas. Quando seu povo ignora esse ato de compaixão, deixa de representar o caráter divino neste mundo. Isso nos faz pensar, não é? Quantas vezes deixamos de lado a importância da hospitalidade em nossas vidas hoje? Estamos dispostos a acolher o estranho, a mostrar bondade e oferecer ajuda? Ou nos fechamos para quem está ao nosso redor? A maneira como tratamos os outros, especialmente os que não conhecemos, revela muito sobre o estado do nosso coração. Em um mundo cheio de divisão, desconfiança e julgamento, o simples ato de acolher se torna muito mais do que gentileza. É um sinal de que nosso coração está alinhado com o de Deus. O povo de Sodoma falhou nesse teste da pior forma possível. Eles não apenas rejeitaram os estrangeiros, eles os atacaram com violência. Não tinham qualquer entendimento da responsabilidade sagrada que estavam ignorando. E ao rejeitarem isso, selaram a própria destruição. A falta de hospitalidade não foi um simples descuido. Revelou a verdadeira condição dos seus corações. Quando negamos hospitalidade, talvez nem percebamos, mas estamos rejeitando o mandamento de Deus de amar o próximo como Ele nos ama. E quanto a nós hoje, como tratamos aqueles que são diferentes, que estão em necessidade, que se sentem como estranhos? Oferecemos bondade, uma ajuda, ou viramos o rosto, focados apenas em nossa segurança e conforto, enquanto ignoramos quem está ao nosso redor? O exemplo de Sodoma nos desafia a refletir sobre como respondemos àqueles que precisam de compaixão. No mundo de hoje, onde tantas pessoas são deixadas de lado e ignoradas, essa história nos chama a fazer uma escolha. Nossos corações estão abertos aos outros ou se fecharam? Refletimos o coração hospitaleiro de Deus ou será que o espírito de Sodoma encontrou lugar em nossas vidas? O quarto grande pecado que levou à queda de Sodoma foi o maltratamento aos pobres e vulneráveis. Mais uma vez, o profeta Ezequiel fala com clareza sobre essa grave falha. Junto com o orgulho e a abundância, Sodoma foi culpada por ignorar as necessidades dos fracos, dos que sofrem, dos esquecidos. Ezequiel escreveu: eles não ajudaram os pobres e necessitados. Ezequiel 16:49, paráfrase. Isso não é apenas uma crítica à riqueza deles. É uma condenação clara da recusa em mostrar compaixão àqueles que mais precisavam. Ao longo das Escrituras, Deus mostra o quanto Ele se importa com os pobres, os indefesos e os excluídos. Várias vezes, Ele ordena ao seu povo que alimente os famintos, proteja a viúva e cuide do órfão. Isaías 1:17. Essas não são sugestões para ocasiões especiais. São verdades fundamentais no reino de Deus. Cuidar dos vulneráveis não é um detalhe pequeno na Bíblia. É um reflexo direto da essência do coração de Deus. A justiça de Deus está profundamente ligada à sua bondade e por isso Ele espera que ajudemos aqueles que não conseguem se ajudar sozinhos. Mas em Sodoma, esse dever essencial foi completamente ignorado. O povo ali tinha muitas riquezas, comida em abundância e recursos de sobra. Eles tinham tudo para serem generosos, mas escolheram não abrir os corações nem as mãos para quem precisava.
Em vez de oferecer ajuda, fecharam suas casas e seus sentimentos para os vulneráveis. E isso não foi por acaso. Foi uma decisão clara de viver no conforto enquanto outros sofriam ao redor. O povo de Sodoma não sentia compaixão pelos pobres, e essa rejeição da misericórdia despertou a ira de Deus. Por quê? Porque quando viramos as costas para quem precisa, não estamos apenas ignorando pessoas, estamos nos afastando do próprio Deus. Ele escolheu estar ao lado dos pobres, dos rejeitados e dos que não têm voz. E isso não se trata apenas de falhas individuais. É o fracasso de uma sociedade inteira. O julgamento de Deus não recai somente sobre indivíduos por pecados pessoais. Ele também alcança comunidades ou nações que se recusam a agir com justiça, que esquecem a bondade e deixam os pobres sofrerem enquanto outros vivem com fartura. Vemos isso ao longo da história de Israel e em relatos de outras nações. Quando Israel maltratava os pobres ou ignorava a justiça, Deus enviava profetas para alertá-los. Em Ezequiel 22-29, Deus acusa os líderes de Israel de roubar e prejudicar os indefesos. Edom, Tiro e outras nações também foram punidas por não ouvirem o clamor dos que sofriam. O que aconteceu em Sodoma não se resume a erros individuais. Foi o colapso de toda uma sociedade, onde a injustiça e o egoísmo se tornaram normais. Sodoma, em seu orgulho, esqueceu que bênçãos trazem responsabilidades, que quem tem muito deve ajudar quem tem pouco. E isso ainda é verdade hoje. Vivemos em um mundo onde a pobreza, a fome e o sofrimento estão por toda parte. Todos os dias ouvimos sobre pessoas sem comida, sem moradia, sem cuidados médicos ou segurança. Quantas vezes estamos em posição de ajudar, mas escolhemos não fazer nada? Quantas vezes ignoramos a dor que vemos ao nosso redor, achando que não é nossa responsabilidade? A verdade é que, quando escolhemos não agir, quando nos afastamos dos que sofrem, estamos repetindo os mesmos erros de Sodoma. Estamos compartilhando da mesma falha em cuidar do próximo. Pense nisso. Se temos a capacidade de ajudar com tempo, dinheiro ou influência e escolhemos não fazer, o que isso diz sobre nós? Estamos vivendo de forma que demonstra o amor de Deus por justiça e bondade? O povo de Sodoma tinha tudo o que precisava para ajudar, mas escolheu o egoísmo. Viviam no conforto enquanto outros não tinham nada. Com que frequência fazemos o mesmo? Quando ignoramos a injustiça, nos tornamos parte do problema que a mantém viva. Deus nos convida a viver por valores mais altos, mostrar bondade aos pobres e defender os que são maltratados, praticar compaixão e justiça em nossas ações diárias. Ao refletir sobre isso, pergunte a si mesmo: como você está ajudando quem está sofrendo? Sua vida reflete o desejo de Deus por justiça? Seu coração está aberto aos vulneráveis ou está fechado pelo egoísmo? A história de Sodoma não é apenas um relato antigo de destruição. É um lembrete atemporal para todos nós. O último e mais decisivo pecado que levou à queda de Sodoma e Gomorra foi a rebeldia contra Deus e a recusa em se arrepender. Não se tratava apenas de más escolhas. Era uma rebelião direta contra o Criador. O povo de Sodoma não pecava por ignorância ou fraqueza. Eles se orgulhavam do mal que faziam. Não tinham intenção de mudar, nem arrependimento, nem desejo de abandonar os seus pecados. Eles se apegaram teimosamente à rebeldia, ignorando cada convite para mudar. Essa atitude, mais do que qualquer outra coisa, entristeceu profundamente o coração de Deus. Em sua bondade, Deus lhes deu tempo. Enviou alertas, permitiu até que Abraão intercedesse por eles, pedindo a Deus que poupasse as cidades se ao menos 10 pessoas justas fossem encontradas. Mas apesar dos pedidos sinceros de Abraão, nem sequer 10 justos estavam ali. Pense no quão impressionante isso é, uma cidade tão tomada pela maldade que não havia nem mesmo algumas pessoas tentando fazer o que era certo. Não foi apenas um fracasso pessoal, mas um colapso moral coletivo.
Uma sociedade inteira havia se afastado tanto da justiça que a bondade se tornara quase impossível de encontrar. Ló, que vivia entre eles, até tentou alertar seus genros. Ele implorou para que saíssem antes que o desastre chegasse, mas eles apenas riram dele. Achavam seus avisos absurdos, incapazes de entender a gravidade da situação. Certamente nada de ruim aconteceria, devem ter pensado. Ignoraram cada chance de voltar atrás, rejeitaram cada oportunidade de mudar de direção. Quantas vezes vemos hoje pessoas que zombam de alertas, que desprezam a ideia de consequências, acreditando que a vida continuará igual, não importa o que aconteça ao redor? Mas não foram apenas alguns indivíduos em Sodoma que ignoraram os avisos. Foi toda a comunidade, uma sociedade com corações endurecidos contra o chamado de Deus para mudar. Mesmo quando anjos vieram revelar a verdade, recusaram-se a escutar. Continuaram nas trevas, sem vontade ou capacidade de reconhecer a luz. E foi isso que realmente partiu o coração de Deus. Ele é paciente, tardio em se irar, cheio de misericórdia. Oferece chance após chance. Mas chega um momento em que, se as pessoas continuam resistindo, o julgamento vem. E foi exatamente isso que aconteceu. Após todas as oportunidades de arrependimento, o tempo da misericórdia chegou ao fim. Fogo e enxofre caíram do céu, e as cidades foram destruídas. Lugares que antes estavam cheios de vida tornaram-se ruínas sem vida. Ruas onde se ouvia risos, casas cheias de calor humano, vizinhanças com movimento, tudo virou cinzas. E mesmo hoje, não é verdade que Deus continua nos dando oportunidades? Cada novo dia é uma chance para deixar a rebeldia e caminhar em direção a Ele. Quantas vezes desperdiçamos essas chances? Quantas vezes ignoramos os avisos, convencidos de que nada nos atingirá, que as consequências estão distantes ou que ainda temos muito tempo? O relato de Sodoma e Gomorra nos ensina que chega o momento em que os avisos cessam, em que a oportunidade de mudar acaba e o julgamento vem. Quando Ló e sua família fugiram da cidade, receberam uma ordem clara. Não olhem para trás, corram para salvar suas vidas. A instrução era simples, mas vital. Fujam da destruição e não voltem o olhar. Aquela cidade pecadora não podia mais fazer parte do futuro deles. No entanto, durante a fuga, algo trágico aconteceu. A esposa de Ló, apesar de todos os avisos, olhou para trás. Embora seu corpo tivesse saído da cidade, seu coração ainda estava preso a ela. Ela sentia saudades da vida que estava deixando para trás. Naquele instante, foi transformada em uma estátua de sal. Sua história mostra de forma dolorosa o perigo de se apegar ao pecado. Mesmo quando nos é oferecida liberdade, quando recebemos a chance de deixar para trás aquilo que nos aprisionava, precisamos resistir à vontade de voltar. Olhar para trás revela desejo por aquilo que nos levou à ruína. Isso nos lembra que arrependimento não é apenas se afastar do pecado com atitudes. É preciso também que o coração se afaste. Quantas vezes, em nossas vidas, lutamos entre a antiga vida que devemos abandonar e a nova vida que Deus está nos oferecendo? Quantas vezes nos agarramos ao passado, mesmo quando Deus nos chama para algo maior? A história da esposa de Ló é um alerta para todos nós. Sua falha em abandonar completamente Sodoma causou sua queda. Ela precisava soltar o passado para receber plenamente o futuro que Deus tinha preparado, mas não conseguiu. Esse é o lamento da rebeldia. Essa recusa final em se arrepender, mesmo diante dos sinais evidentes, levou Sodoma ao fim. A paciência de Deus chegou ao limite. Seu julgamento foi rápido, mas foi justo. As cidades foram completamente destruídas, mas a verdadeira tragédia não foi apenas a destruição física, e sim a ruína espiritual de um povo que se recusou a ouvir. E a pergunta que fica para nós é: vamos ouvir? Vamos abandonar nossa rebeldia ou, como o povo de Sodoma, ignoraremos os avisos até que seja tarde demais?
O julgamento de Deus sobre Sodoma e Gomorra foi definitivo. Essas cidades, antes cheias de energia, riqueza e prazeres, deixaram de existir porque não quiseram escutar. Seus pecados chegaram ao limite e a paciência de Deus terminou. Fogo e enxofre caíram do céu, transformando o que era uma cidade viva em apenas fumaça e cinzas. O povo teve todas as oportunidades para mudar, todas as chances para abandonar o mal. Ainda assim, se recusaram. Continuaram vivendo com arrogância, rebeldia e desprezo pelos caminhos de Deus. No fim, a recusa em ouvir trouxe a própria destruição. Embora essa história pareça algo distante, é importante entender que os mesmos pecados que trouxeram a destruição de Sodoma ainda estão presentes em nosso mundo hoje. Continuamos vendo a imoralidade sexual ultrapassar limites, enquanto a sociedade celebra atitudes que vão contra o propósito de Deus para a humanidade. Ainda lutamos com o orgulho, dizendo a nós mesmos que não precisamos de Deus e acreditando que podemos viver sem sua direção. Ainda falhamos em mostrar bondade aos estranhos, ignorando o mandamento de acolher quem é diferente de nós. Ainda negligenciamos os pobres e os vulneráveis, esquecendo que o coração de Deus está sempre com os oprimidos e esquecidos. E talvez o mais trágico de tudo: muitos ainda escolhem viver em rebeldia, ignorando a voz de Deus, rejeitando seus avisos e seu chamado para voltar. Mas há uma verdade que não podemos esquecer: Deus não muda. Ele continua sendo justo e fiel. Deus continua a se importar profundamente com os quebrantados e com aqueles que sofrem. E embora sua justiça seja certa, sua misericórdia ainda está disponível para todos que desejam voltar para Ele. Assim como Deus enviou anjos para alertar Sodoma, Ele continua, ainda hoje, a enviar mensageiros para compartilhar sua verdade, oferecer sua misericórdia e dar a cada um a chance de deixar para trás seus erros. Antes da destruição atingir Sodoma, Deus lhes deu tempo, deu-lhes oportunidades, mas eles não quiseram ouvir. A lição é clara. A paciência de Deus é real, mas não dura para sempre. Sua justiça virá, mas também virá sua misericórdia, se nos aproximarmos dele com um coração disposto a mudar. Após a queda devastadora de Sodoma e Gomorra, Ló e suas filhas começaram uma jornada difícil rumo a uma pequena cidade chamada Zoar. Por causa da bondade de Deus, Zoar foi poupada do julgamento que destruiu as outras cidades. Ló e sua família encontraram refúgio ali. No entanto, a sensação de segurança não durou. Ló, tomado pelo medo e inseguro quanto ao futuro de Zoar, começou a se preocupar que aquela cidade também pudesse ser destruída como Sodoma e Gomorra. Inquieto com esse medo, decidiu deixar Zoar e levou sua família para uma caverna escondida nas montanhas. Gênesis 19:30. O que poderia ter sido um tempo de cura e recomeço, acabou se tornando o início de uma triste decadência. Mas esta não é apenas uma história de fuga e sobrevivência. É um sério lembrete do que pode acontecer quando não nos afastamos completamente do pecado, mesmo depois de termos sido resgatados. A vida de Ló tomou um rumo doloroso. Sozinho na caverna com suas filhas, cercado por medo e isolamento, foram consumidos por um pensamento: a destruição de Sodoma havia apagado o futuro deles. Sem homens para continuar a linhagem da família, sentiram-se sem esperança. Em sua aflição, as filhas de Ló elaboraram um plano. Elas decidiram embebedá-lo, e enquanto ele estivesse inconsciente, cada uma se deitou com ele, na esperança de conceber filhos e manter a descendência viva. Dessas ações nasceram 2 filhos, Moabe e Ben-Ami. Esses filhos se tornaram os fundadores dos povos Moabita e Amonita, nações que mais tarde se oporiam a Israel por gerações. Gênesis 19:36-38. Este relato triste não fala apenas de falhas morais, mas mostra como as consequências do pecado podem continuar mesmo após o resgate.
Embora Ló e suas filhas tenham escapado da destruição de Sodoma, as feridas emocionais, o medo não enfrentado e o colapso moral ainda os acompanharam. Apesar de terem experimentado a misericórdia e o livramento de Deus, a incapacidade de abandonar o medo e o pecado os levou por um caminho de dor. Mesmo salvos, ainda precisaram lidar com os efeitos das escolhas passadas. A Bíblia não nos conta claramente a reação de Ló após esse acontecimento com suas filhas. No entanto, podemos imaginar seu estado com base no que se seguiu. Depois de fugir para a caverna e passar por esse episódio vergonhoso, nada mais é dito sobre Ló. Esse silêncio pode indicar profunda tristeza, talvez vergonha ou arrependimento pelo que aconteceu. E os acontecimentos seguintes mostram que Ló não passou por uma transformação completa. Embora tenha sido poupado da destruição de Sodoma, as cicatrizes mentais e as ações erradas dentro de sua própria família deixaram marcas permanentes. Mesmo após ter sido salvo, Ló enfrentou as consequências de decisões fora de seu controle. Um detalhe importante é que ele escolheu viver longe das cidades depois disso, levando uma vida solitária e isolada. Ainda assim, essa história nos lembra que as consequências do pecado nem sempre desaparecem, mesmo quando escapamos da ruína imediata. É possível que Ló tenha reagido com desânimo ou resignação, mas essa parte da história nos ensina algo importante sobre pecado e redenção. Mesmo que sejamos salvos, a cura verdadeira e a mudança duradoura exigem mais do que simplesmente sobreviver. Exigem transformação profunda. A história de Ló com suas filhas nos mostra que, embora a misericórdia de Deus nos salve da destruição, a cura real precisa de uma mudança de coração. A salvação não é apenas escapar do castigo. Ela nos chama para uma mudança mais profunda, para abandonar padrões antigos, medos e comportamentos que nos afastam de Deus. O livramento divino é uma oportunidade não só para sobreviver, mas para viver de forma renovada, crescer e andar em obediência. O que aconteceu naquela caverna é um alerta poderoso sobre como nossas ações, mesmo depois de recebermos a graça de Deus, ainda podem ser moldadas pelas lutas internas que não resolvemos. O medo persistente de Ló e a falha moral de suas filhas revelam as batalhas que todos enfrentamos depois de sermos libertos do pecado. Embora Deus possa nos resgatar do desastre, cabe a nós deixar o passado para trás e permitir que ele transforme verdadeiramente o nosso coração. Essa história serve como um lembrete forte de que mesmo quando Deus nos mostra bondade e nos conduz à segurança, a luta contra o pecado não termina automaticamente. A salvação não é um evento isolado, mas uma jornada contínua de abandono do passado e aceitação da nova vida que Deus nos oferece. A história de Ló nos ensina que mesmo após sermos salvos, precisamos estar atentos e vigilantes. Devemos permitir que Deus transforme nossos corações, nos libertando dos medos e pecados que antes nos escravizavam. Somente quando deixamos o passado para trás é que podemos viver plenamente a liberdade que a salvação oferece. Ao refletir sobre essa história, devemos nos perguntar: estamos realmente seguindo em frente? Estamos deixando Deus moldar nosso coração? Ou ainda nos agarramos aos mesmos pecados e medos que antes nos prendiam? A graça de Deus está disponível, mas precisamos aceitá-la completamente e permitir que Ele conclua sua obra em nós. Esta mensagem não é para te assustar, é para te despertar. Ela nos convida a refletir com seriedade sobre nossa vida, nossas escolhas e nossos corações. Quantas vezes repetimos os erros de Sodoma? Quantas vezes deixamos o orgulho, o egoísmo ou a indiferença nos cegar? Quantas vezes ignoramos aquilo que mais importa para Deus? As escolhas que fazemos hoje têm consequências reais, não apenas para nós, mas também para os que estão ao nosso redor. Embora Deus seja misericordioso,
Ele nos chama a ouvir, a mudar e a voltar para Ele. Somos tão vulneráveis às tentações e fracassos quanto Sodoma foi um dia. Quantas vezes testemunhamos injustiças e permanecemos em silêncio? Quantas vezes nos apegamos ao orgulho, achando que estamos acima da correção ou seguros do julgamento? A história de Sodoma nos desafia a examinar a nós mesmos e fazer perguntas difíceis sobre o estado do nosso coração. Então, eu te pergunto, qual parte desta história mais te marcou? Foi o perigo do orgulho? O chamado para defender os pobres e os fracos? Ou a urgência de se voltar para Deus antes que seja tarde? Há algo em sua vida que precisa mudar? Existe algo no seu coração do qual você precisa se afastar para poder aceitar plenamente a misericórdia e a verdade de Deus? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Eu gostaria muito de ouvir suas reflexões. Juntos, podemos aprender com a história e fazer escolhas mais sábias para o nosso futuro. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se para receber mais ensinamentos bíblicos sinceros e lições valiosas. Não deixe este momento passar. Vamos usar este tempo para refletir, mudar e buscar a misericórdia de Deus enquanto ainda temos a chance. Deus está nos chamando para viver na sua verdade e permitir que sua misericórdia nos transforme naquilo que Ele deseja que sejamos. Vamos aprender com o passado antes de repeti-lo. Hoje, vamos escolher voltar para Deus, viver com propósito e seguir o caminho que Ele traçou para nós. O tempo é curto, não vamos desperdiçá-lo.